Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na Klabin, uma das gigantes do setor de celulose e papel. A ideia aqui é olhar os dois lados da moeda, sabe? Entender o que faz dela uma empresa tão forte e, ao mesmo tempo, quais são os riscos que podem estar no caminho. E a grande pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente essa. A Klabin é uma fortaleza quase inabalável no setor dela, ou será que existem algumas vulnerabilidades escondidas por trás dessa escala toda? Vamos investigar isso juntos, ponto a ponto. Beleza, então. Para começar, vamos focar nos pontos fortes. O que exatamente faz da Klabin essa potência toda? Existem algumas vantagens competitivas que são, assim, a chave para a gente entender o sucesso da companhia. Olha que interessante. Isso aqui resume a espinha dorsal da Klabin. A empresa controla a cadeia inteira. Começa lá na floresta, que é dela, garantindo a matéria-prima, passa pela produção de celulose e papel e termina lá na ponta, com as embalagens. É o famoso modelo de negócio integrado. Tá, mas por que essa integração toda é tão importante? Porque ela funciona como um verdadeiro escudo estratégico. Pensa bem, se o mercado de celulose não tá legal, talvez o de embalagens esteja bombando. Essa diversificação de produtos diminui a dependência de uma área só e dá para a empresa uma resiliência, uma força muito maior para aguentar o tranco. E quem acha que aquela BIM está parada no tempo se engana, viu? Muito pelo contrário, a empresa está com o pé no acelerador. Dá uma olhada no tamanho desses investimentos recentes. São projetos gigantescos como o Puma 2. A gente está falando de bilhões, bilhões de reais sendo injetados para expandir e modernizar tudo. Isso mostra uma estratégia de crescimento bem agressiva. E para que investir tanto dinheiro assim? A resposta é bem clara. O objetivo é simples, ficar ainda maior, mais eficiente e, claro, mais lucrativo. Ganho de escala nada mais é do que produzir mais, gastando menos por cada item, o que vai direto para o bolso da empresa em forma de margens de lucro melhores. E essa busca por escala reforça outra vantagem competitiva que é, assim, enorme. Ter as próprias florestas. Quando você controla a matéria-prima, não fica refém da variação de preço do mercado ou se o fornecedor vai ter produto para entregar. Isso traz uma estabilidade, uma previsibilidade para operação que pouquíssimas empresas do setor têm. E tem mais um pilar de força que está cada vez mais na moda e é super importante: a sustentabilidade. Para a Klabin, essa agenda ISG não é só para fazer bonito, não. É uma jogada financeira muito inteligente. A empresa emite os chamados títulos verdes, que são basicamente empréstimos para financiar projetos sustentáveis. Isso atrai um tipo de investidor que se preocupa com isso. E muitas vezes faz a Klabin conseguir dinheiro com juros mais baixos. De quebra, ainda atende a um mercado que quer, cada vez mais, produtos sustentáveis. Bom, até aqui o cenário parece muito positivo, né? Uma empresa sólida, integrada, com uma estratégia de crescimento bem definida. Mas, como em toda boa história, tem sempre o outro lado. E essa expansão toda, ela tem um custo, sim. Então, vamos virar a chave agora e focar nos fatores que acendem um sinal de alerta. Quais são os riscos e os desafios que a Klabin tem pela frente? Essa frase aqui resume de forma perfeita o principal risco do setor de celulose e papel. É uma indústria cíclica. O que isso quer dizer? Que os resultados dependem muito dos ciclos de alta e baixa dos preços das commodities lá fora, no mercado global. O timing, ou seja, a hora certa de investir e de vender, é tudo. E aqui a gente vê o grande dilema de uma indústria que precisa de muito, mas muito capital. De um lado, a necessidade de investir bilhões para poder crescer. Do outro, a realidade de que o retorno dessa grana toda não vem da noite para o dia. Leva um bom tempo entre gastar o dinheiro e começar a ver o lucro aparecer. E como é que se paga por toda essa expansão? Muitas vezes com dívida. Projetos enormes, como essa aquisição recente do Projeto Caetê, acabam aumentando o que o mercado chama de alavancagem financeira. Isso não é um problema em si, mas exige um controle muito, muito cuidadoso do nível de endividamento da companhia. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Ser extremamente eficiente na operação do dia a dia é uma coisa, mas será que só isso garante que esses projetos de expansão de bilhões de reais vão de fato dar certo? O risco de execução é bem real e precisa ser levado em conta. Ok, a gente já olhou os pilares da força e também os pontos que pedem mais cuidado. Chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e tentar chegar a uma conclusão. Este quadro aqui resume muito bem o que a gente conversou. De um lado, os pontos fortes, o modelo de negócio integrado, a expansão forte, o controle da matéria-prima e o foco em ESG. Do outro, os pontos de atenção,
a natureza cíclica do setor, o tempo que o retorno do investimento leva para chegar, a alavancagem financeira e o risco na execução dos grandes projetos. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. A grande questão para a Klabin é essa. Será que a sua estratégia robusta e sua execução competente vão ser suficientes para navegar e superar os altos e baixos que, inevitavelmente, vão acontecer no mercado global? Bom, essa é a pergunta que só o futuro poderá responder.